Olá pessoal, mais um vídeo de resolução aqui no canal, só que dessa vez resolução de exercícios dissertativos inéditos. Deixei alguns dias atrás na aba comunidade uma lista, um PDF com 5 exercícios sobre segundo reinado. A ideia era que quem baixasse essa lista, fizesse ali como uma espécie de simulado, exercício de revisão, e agora eu vou deixar aqui a resolução desses exercícios. A ideia, como são dissertativos, é a gente também se alongar um pouco, na análise dessas questões e fazer aí uma revisão de conteúdo. Primeiro exercício, pessoal, e o segundo, eles trazem charges, do Ângelo Agostini, que é um clássico, de vestibular. É muito comum nos últimos anos que se associe, a interpretação de imagens às questões de ciências humanas. E em se tratando de segundo reinado, imagens do Ângelo Agostini são muito recorrentes nos vestibulares, tá? Então a gente tem ali, a Revista Ilustrada é um importante registro da vida social e política do Brasil do século XIX. A discussão em torno das medidas abolicionistas foi o tema de muitas das charges de Ângelo Agostini, como reproduzido ao lado, E aí nós temos ali a charge, Escravidão ou Morte, que foi publicada na Revista Ilustrada no número 222, é uma charge de 1880. Então vamos só já retomar uma questão aqui. 1880, ou seja, nós estamos ali na fase final já do segundo reinado. A essa altura nós já tínhamos tido no Brasil fim do tráfico negreiro, a lei da matrícula de escravos e a lei do ventre livre, Na sequência, alguns anos após a charge, viria a lei do sexagenário e, finalmente, a lei áurea. E aí você tem ali uma legenda, Projeto de uma estátua equestre para o ilustre chefe do Partido Liberal. Esta estátua deve fazer pendant, par, ali uma expressão em francês, com a de Dom Pedro e será colocada no dia 7 de setembro de 1881. A iniciativa dos ilustres fazendeiros de Cebolas é que devemos mais esse monumento das nossas glórias. E aí, as referências aqui são importantes, Escravidão ou morte, fazendo ali referência ao independência ou morte, da independência do Brasil. Você vê a estátua equestre do Dom Pedro I ao fundo, Dom Pedro montado no cavalo proclamando a independência. E aí nessa estátua equestre você teria o líder do Partido Liberal, ali um fazendeiro, caracterizado com chicote na mão, botas, a casaca longa, quase sempre os fazendeiros representados nessa cor mais clara, só que montado num escravo. E aí o que chama a atenção, inclusive, é o fato de você fazer menção ao membro do Partido Liberal. Porque quando a gente fala da questão da escravidão no Brasil, a gente pensa, quem seria favorável à escravidão, à manutenção da ordem, seriam os conservadores. Logo, algumas pessoas concluem, os liberais são todos abolicionistas. E não é, pessoal. Tá? Liberal no Brasil, no século XIX e até nos dias de hoje, é um conceito bastante complicado, bastante distorcido, No caso aqui, ele está deixando bem claro que o membro, o líder ali do Partido Liberal, era um defensor da escravidão. Então, vamos primeiro tentar entender o contexto, do que o autor ali está colocando na charge, na legenda, porque é muito importante que você pegue essas informações para não contradizê-las na sua resposta, seja no exercício teste, no exercício dissertativo. Então vamos lá. Como a charge expõe a postura de um grupo social representado pelo chefe do Partido Liberal? Bom, ele está falando da questão da manutenção da escravidão. E aí a gente tem que levar em conta que tanto os membros do Partido Conservador como os membros do Partido Liberal são, via de regra, membros da elite agrária brasileira, porque no segundo reinado você tem um voto censitário, você tem um critério censitário ainda mais elevado para você concorrer a cargo de deputado e senador, Então a ideia dessa charge é mostrar que a elite agrária do Brasil, seja ela caracterizada como
liberal ou conservadora em termos políticos, via de regra, né, era defensora da manutenção da escravidão, mesmo que tivesse, por exemplo, alguns de seus membros apoiado o fim do tráfico negreiro e até a lei do ventre livre, mas eles, de modo geral, eram contrários à ideia de você libertar os escravos que já eram propriedade. Por quê? Primeiro porque você tinha alguns argumentos, né, em torno da ideia da mão de obra, que são argumentos bastante frágeis se a gente for analisar. Por quê? Uma vez que você libertasse um escravo, você poderia continuar usando a mão de obra daquele indivíduo, só que dentro de outro arranjo de trabalho. Quer dizer, o problema não é a falta de mão de obra, né? É a não aceitação da transição para outro modelo de trabalho. Mas existe um argumento, e é um argumento que ecoa muito entre os liberais, que é a ideia da defesa do direito de propriedade, né? Então a ideia de você proibir o tráfico negreiro, a própria ideia do ventre livre, ela não afeta tão diretamente o direito de propriedade como, por exemplo, a proposta de uma abolição realmente da escravidão. Então, aqui no Item A era para falar dessa ideia de uma elite agrária, né, comprometida com a manutenção da escravidão, com a defesa do direito de propriedade. Porque olha só o Item B. De que maneira podemos associar a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, à crise e queda da monarquia em 15 de novembro de 1889, né? Um ano e meio, basicamente, após. E aí tem aquele fenômeno da aliança, né, entre uma antiga elite proprietária de escravos e o republicanismo após a Lei Áurea. Então, qual é essa relação? Com a Lei Áurea, ou seja, com a abolição definitiva da escravidão, principalmente o fato de não haver indenização aos proprietários, ou seja, a violação do direito de propriedade, a perda desse status associado à manutenção da escravidão, faz com que os setores importantes da elite proprietária rompam com a monarquia, porque até então a monarquia era vista como garantidora, né, desse status social, dessa condição de um país escravocrata. E aí, uma vez não mais atendidos, ou não vendo muito sentido, na verdade, em se manter aliados a uma monarquia que passa a ser vista como traidora, né, desse modelo social, a elite agrária adere, ou pelo menos grande parte dela, né, adere às ideias republicanas. E aí você cria as condições sociais para que uma transição da monarquia para o império, da monarquia para a república, se viabilize, tá? Então, aqui no item B, você tinha que fazer essa construção, né? Lei Áurea, descontentamento da elite proprietária, né, que se sente traída, migração de parte dessa elite proprietária para o apoio ao republicanismo. Um clássico, né, de vestibular fazer essa associação, beleza? Aí vamos aqui para o segundo item aqui da nossa lista. Também uma charge do Ângelo Agostini, né, publicada agora no periódico Dom Quixote. Faz menção a duas leis abolicionistas assinadas pela princesa Isabel, que estava ocupando o cargo de regente em 1871 e 1888. Isso é interessante, né, pessoal? A princesa Isabel, ela ocupou a regência do Império em 1871, porque o Dom Pedro II estava no exterior, né? Ele faz viagens ao exterior. E em 1888 já porque a situação de saúde, né, do imperador não era tão boa. E é nesse contexto que ela assina a Lei Áurea, em 88, e o Ventre Livre, em 71. Por quê? Porque ela está ocupando o poder executivo. Então aqui vamos primeiro pensar o seguinte. Havia uma estrutura de Estado no Império que a gente pode, de uma certa forma, comparar com o procedimento que é feito hoje. Por quê? Porque havia Câmara dos Deputados e Senado, ou seja, um poder legislativo bicameral, e o poder executivo, né, ocupado ali, no caso, pela princesa Isabel. As leis, elas são aprovadas no legislativo.
Então, vamos parar de achar, galera, que a Lei Áurea brotou da mente da princesa Isabel, como aquela imagem clássica, né? E, inclusive, essa charge, de uma certa forma, reforça, né? De que, foi dela. Na verdade, é dela a assinatura, né? De aceitação da lei, quer dizer, a sanção da lei, né? Como hoje seria do presidente da República. Mas, assim, essas leis, elas brotaram de grandes debates e grandes acordos, de fato, com a participação de alguns integrantes da elite econômica do Brasil, representados ali dentro deste Congresso, né, do Senado e da Câmara. Por isso mesmo que as leis abolicionistas no Brasil, elas são para um fim da escravidão a longo prazo, né? Elas conservam muitos aspectos, né? Elas mudam coisas pontuais, né, da escravidão. Então vamos lá, ó. Dom Quixote republicano saúda a princesa Isabel, quem escreveu seu nome nas duas mais belas páginas da nossa história. Né? Então, quer dizer, o republicanismo ali, né, fazendo uma homenagem à princesa Isabel, até porque uma das bandeiras muito associadas ao movimento republicano era a bandeira abolicionista, né? Havia uma interpretação de que para você abolir a escravidão você teria que também abolir a monarquia, né? Porque eram vistos como elementos combinados, né? Agora olha lá, sobre a charge explique. De que forma a Lei do Ventre Livre de 1871 estabelecia um mecanismo de extinção da escravidão a médio prazo? Vamos lembrar, né? Basicamente, o nome Ventre Livre deriva do fato de que, a partir dessa lei, os filhos de escrava, nascidos no Brasil, não seriam mais escravos, né? Eles estariam numa condição diferenciada que é o ventre livre. O ventre livre permaneceria sob a custódia, né, do proprietário da sua mãe até chegar a determinadas idades. Né? Existem duas possibilidades. Uma possibilidade era que o proprietário da mãe destinasse este ventre livre a uma instituição do Estado, tá? Basicamente mandaria-se para um orfanato, e o Estado indenizaria esse proprietário quando o ventre livre fosse criança. A outra opção era o proprietário da mãe continuar como tutor do ventre livre até ele completar a maioridade, só que aí não haveria indenização, mas haveria um longo tempo de uso desta mão de obra. Bom, qual era a ideia com relação a abolir a escravidão? Você teria uma geração ali de escravos, a próxima geração seriam os ventre livre, uma espécie de transição, a próxima geração já seriam indivíduos nascidos em liberdade. Dessa forma, você não atentava contra o direito da propriedade, porque você não retirava a propriedade sobre os escravos já existentes, você só impedia o registro de novos escravos. Então, como é que ela aboliria a escravidão a médio prazo, né? Impossibilitando a reprodução da população escrava. Ou seja, o escravo mais jovem do Brasil seria alguém nascido antes da lei do ventre livre. Com o passar de algumas décadas, não haveriam mais escravos, haveriam descendentes. É essa a ideia. B. Como a mensagem da charge caracteriza a memória em torno da princesa Isabel? Aí é aquilo, né? De associar a ela a quase que uma vontade pessoal acabar com a escravidão, mesmo que progressivamente. E aí, óbvio, né? Na Lei Áurea, né, a grande questão, né, da abolição, como se ela tivesse feito aquilo ali de bom grado e de vontade própria, sendo que, na verdade, é muito mais um processo. Isso é aquela ideia de construção de narrativas em torno de heróis, né, de grandes mitos, de você criar também uma explicação que simplifica esses processos políticos. Então, era bem isso, né, caracterizar a memória da princesa Isabel como uma grande heroína abolicionista, né, o que não condiz exatamente com a realidade. Mas também é outro clássico, né, de vestibular falar sobre essa construção de
memória, né, em torno de figuras da história política brasileira. Aqui a terceira questão, né, eu peguei aí um livro que não está mais na lista do vestibular, mas é muito citado, muito usado. Se você procurar questões de história envolvendo aspectos da obra O Cortiço, né, é muito comum. E aí você tem lá o seguinte: Bertoleza também trabalhava forte, sua quitanda era a mais bem afreguesada do bairro, de manhã vendia angu e à noite peixe frito e iscas de fígado. Pagava de jornal ao seu dono 20 mil reais por mês e, apesar disso, tinha de parte quase o necessário para a alforria. Bom, aqui eu vou fazer por partes. Primeira coisa, a Bertoleza é uma escrava que vive no Cortiço, lá no Rio de Janeiro. Ela é uma escrava de ganho, porque olha só o que diz aqui no fragmento, né? Ela pagava de diárias, né, de jornal, ao seu dono 20 mil reais por mês. Ou seja, a Bertoleza, ela fazia serviços, a Bertoleza, ela tinha essa quitanda, ela vendia coisas. O faturamento dela, parte tinha que ser repassado ao seu proprietário, porque, afinal, ela era uma escrava. Só que ainda diz que, apesar disso, ela tinha, né, reservado ali, guardado, quase o suficiente para a sua alforria. Uma coisa que eu sempre falo em aula, quando eu falo de abolição, pessoal, lá na lei do ventre livre, estabelece-se que se o escravizado possuir recursos para a compra da sua alforria, passa a ser direito, olha que interessante, do escravo requerer a alforria. Só que aí teria que acertar, né, o valor. A lei do sexagenário de 1885, ela estabelece valores máximos para um escravizado de acordo com faixas de idade. Por isso que os acima de 60 anos são considerados livres, porque eles são automaticamente considerados sem valor comercial. Então a alforria deles é zero. Tá? Então a Bertoleza tem essa questão. Inclusive, se você acompanhou até aqui e quer que eu faça uma aula sobre algum tema, coloca aí nos comentários ou coloca lá no Instagram. Tá? Talvez eu faça uma aula sobre leis abolicionistas, mas só se tiver muito like aqui e muito compartilhamento. Vamos lá, vou começar a pedir coisas aqui nesse canal. Aí tem a segunda parte que é sobre a Pombinha, né? A filha era flor do cortiço, chamava-lhe Pombinha, bonita, posto que enfermiça, nervosa até o último ponto. Loura muito pálida, né, com modos de menina de boa família, mãe que não lhe permitia nem lavar nem engomar. Então, quer dizer, a Pombinha é a menina branca, ela é descrita como bons modos, né? Ela é descrita como alguém ali que tem características ideais, né, de comportamento, né? Vai à missa e aí tá lá, né? Não seria capaz de desconfiar que ela morava em Cortiço, né? Porque destoa do típico morador do Cortiço, que na obra do Aloysio de Azevedo é mostrado como quase que um bárbaro, né? Como alguém desprovido de caráter e boas maneiras. Aí temos a Rita Baiana, que é o maior estereótipo, né? Toda ela respirava o asseio das brasileiras e um odor sensual. A Rita Baiana, ela é hipersexualizada, né? Enriqueta saracoteando o atrevido e rijo quadril baiano. Olha lá, né? Requebrando, né? Respondia para a direita e para a esquerda, pondo à mostra um fio de dentes claros e brilhantes que enriqueciam sua fisionomia com realce fascinador. Firmo, atual amante de Rita Baiana, significa que ela já teve vários, né? Ou seja, uma mulher sexualmente promíscua na visão do Aloysio de Azevedo e na visão de muita gente até hoje, né? Que enriqueciam sua fisionomia e tal. Firmo era um mulato pachola, ou seja, ele também não é branco, delgado de corpo, ágil como cabrito. Olha lá a animalização, né, dos personagens negros feitos pelo autor. Capadócio de marca, pernóstico só de maçadas, e todo ele se quebrando com seus movimentos de capoeira. Ou seja, os estereótipos todos, né, das práticas culturais de origem africana, né, que o
Aloysio de Azevedo, óbvio, associa a maus hábitos. Na obra Curtiço, podemos observar o contexto de racialização da sociedade brasileira nos últimos anos do Império. De que forma os personagens apresentados correspondem a estereótipos raciais constituídos neste período? Bom, é essa a ideia, né, de você associar bons hábitos, bom comportamento, uma boa moral aos personagens marcados pela branquitude, né, ou seja, os personagens brancos, né, de cultura cristã europeia, né, são tidos como de boa moral, de bom comportamento. Já os personagens negros e mestiços, e principalmente os traços, né, de cultura de matriz africana, são vistos como criminosos, pessoas impertinentes, mal educadas, né, não civilizadas. Então, quer dizer, esse desenho está muito claro aqui no fragmento do Aloysio de Azevedo. E a B, associe esses estereótipos ao projeto de sociedade que se projetava para o país por meio da política de atração de imigrantes e sua relação com o racismo estrutural. Bom, aí a gente tem que combinar o seguinte: você tem essa percepção, né, da boa moral, do bom comportamento do branco e esses problemas sociais que são associados a uma espécie de herança, né, do comportamento africano. Aí você olha para a política de imigração do Brasil do Segundo Reinado e ela é uma política de imigração voltada à atração de imigrantes europeus, que tem duas características básicas. São brancos e são cristãos. Os italianos ainda mais, porque são católicos. Né? Os alemães luteranos, né, um cristianismo protestante, vieram proporcionalmente em menor quantidade. Então, qual que era o projeto de país? Era um projeto, aí volta na temática do embranquecimento, né? Quer dizer, a ideia era aumentar o percentual de população branca, talvez por meio da mestiçagem, né? Você ir eliminando a marca de uma tradição europeia. E isso se liga ao racismo estrutural por quê? Porque você vê uma valorização social dos elementos associados a uma cultura europeia, a uma raça branca, enquanto você cria uma série de estereótipos que vão rotular negativamente tudo aquilo que é associado ao negro. E inclusive na questão do trabalho, né? Porque pensando a imigração como atração também de mão de obra, você cria um desenho social onde se naturaliza a ideia de pensar o branco como um trabalhador mais dedicado, mais qualificado, né, ideal, e já o negro não. Né? Cria-se essa ideia de que o negro só trabalhava na cafeicultura porque era forçado pela escravidão, né? Se você não fizer isso, ele é um vadio. Quer dizer, é uma coisa que, se a gente for olhar esses argumentos, eles carecem de qualquer sentido lógico, a não ser que a sua lógica seja uma lógica racista. Então, constrói-se em torno dessa ideia, né, de que o bom trabalhador, o bom comportamento é do branco europeu ou do descendente, né, que mantém essas qualidades, né, enquanto que o africano não seria ideal nem para o trabalho, nem como estereótipo social. E aí a gente estabelece isso que a gente chama hoje de racismo estrutural, que são esses meandros, né, de estrutura de trabalho, de educação, de leitura de sociedade, baseado em estereótipos racistas. Tá? E aí vamos aqui para a nossa quarta questão, né, senão esse vídeo vai ficar muito longo, já está longo, mas é uma revisão, né? Em 1894, Machado de Assis publicou o texto abaixo na coluna A Semana, né, no jornal Gazeta de Notícias. Né? O Machado de Assis tinha, né, essa coluna, então toda semana tinha um texto. E aí ele bota essa passagem aqui. A semana foi santa, mas não foi a Semana Santa que eu conheci quando tinha idade de mocinho nascido depois da Guerra do Paraguai. Meu Deus! Há pessoas que nasceram depois da Guerra do Paraguai. Só fazer aqui um parênteses, né? Idade de mocinho nascido depois da Guerra do Paraguai.
A Guerra do Paraguai tinha acabado há 14 anos. Então ele escreve de uma forma ali um pouco complexa, mas ele quer dizer o seguinte: essa semana foi santa, mas não foi a Semana Santa da mesma forma que era quando o Machado de Assis tinha 14 anos. Tá? Há pessoas que nasceram depois da Guerra do Paraguai, há rapazes que fazem a barba, que namoram, que se casam, que têm filhos e, não obstante, nasceram depois da Batalha de Aquidabã. Mas então, o que é o tempo? É a brisa fresca e preguiçosa de outros anos ou este tufão impetuoso que parece apostar com a eletricidade? Não há dúvidas que os relógios, depois da morte de Lopes, né, Solano Lopes, governante do Paraguai, andam muito mais depressa. Antigamente tinha um andar próprio de uma quadra em que as notícias de Ouro Preto gastavam 5 dias para chegar ao Rio de Janeiro. Ia-se a São Paulo por Santos. Ainda assim, na semana, os estudantes de direito desciam a Serra de Cubatão e vinham tomar o vapor de Santos para o Rio de Janeiro. Que digo, caso houve em que vieram unicamente assistir à primeira apresentação de uma peça de teatro. Lembras-te? Ferreira de Menezes. Lembra-te? Cisenado Nabuco. Não responde. Creio que estão mortos. Bom, vamos lá. Como o texto demonstra o impacto da Guerra do Paraguai para o autor. É interessante porque ele fala assim, como é possível ter vida depois da Guerra do Paraguai, né? É isso que ele coloca ali no começo, né? Pessoal, o grande trauma da geração do Machado de Assis é a Guerra do Paraguai. Né? É a maior guerra na qual o Brasil se envolveu. Nós temos 50 mil mortos, tá? O que, para o padrão da população brasileira daquela época, que era de poucos milhões de pessoas, é bastante gente. Então, assim, para ele, a Guerra do Paraguai é o grande trauma geracional. Tá? É o fato mais marcante daquela geração em termos de perda, em termos de abalo da vida normal. Tá? A gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com quem viveu o início do século XX no Brasil, com, por exemplo, a gripe espanhola. Ou para nossa geração, com a pandemia. Tá? Embora eu acho que a nossa geração pelo menos coletivamente, não se abala mais tanto com isso, né? Esse nível de esquecimento é um tanto perturbador, né? Mas para o Machado de Assis era isso, né? E aí a B aponte 2 desdobramentos políticos desse conflito. Bom, primeiro, vamos lá. Você pode mencionar aqui a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai reafirma o papel do Brasil como grande potência da América do Sul. Você pode falar que a vitória na Guerra do Paraguai faz com que os militares, né, os oficiais do Exército Brasileiro, ampliem a sua ambição política, né, o seu carisma dentro da sociedade, né, eles são elevados a uma condição ali de heróis. Isso vai ter desdobramentos no republicanismo. Pode até falar da influência, né, desse republicanismo, porque durante os anos da Guerra do Paraguai você tem um convívio, né, entre esses oficiais do Exército Brasileiro e, por exemplo, oficiais do Exército Uruguaio e Argentino, né, países onde ser militar de alta patente era um trampolim para a carreira política, né, isso faz com que alguns militares brasileiros comecem, né, a ter esses desejos republicanos. Então, basicamente era isso. E aí a C, né, considerando que Machado de Assis nasceu em 1839, o que o texto nos diz a respeito da sua percepção sobre a sociedade no final do século XIX? Repara que ele fala, né, os relógios andam acelerados, ele menciona a eletricidade, ele fala de como as coisas estão mais rápidas. Por quê? Porque no final do século XIX, a gente está vivendo no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, uma Belle Époque, ou seja, algumas inovações, né, que circulam nas nações industrializadas, você vê no Rio de Janeiro.
eletricidade, fotografia, né, exibição de cinema, telefone vai aparecer, as ferrovias, ou seja, há uma aceleração da vida, né? Há uma dinâmica muito mais acelerada das coisas, fruto dessa Belle Époque. E aí o Machado de Assis, na verdade, nessa crônica, ele deixa bem claro que ele é um velho, né? Que o mundo dele, que fazia sentido para a geração dele, tá deixando de existir. Né? Esse é um novo mundo. E o marco para o Machado de Assis é a Guerra do Paraguai, que é o meio da vida dele, basicamente. Né? Então, assim, é bem interessante essa coluna dele, né? Escrita em mil... Nossa, aqui tá errado, aqui é 1800, né, 94, tá? Aqui na data da citação eu inverti. Mas é bem interessante isso. E aí a última questão, né, que fala o seguinte: em 1889 o Império foi derrubado por um movimento articulado pelos oficiais do Exército. Em 15 de novembro se instaura a República, primeiro chamado de República da Espada, né, os militares, e a partir de 1894, né, com a realização da primeira eleição direta para presidente, os governos na chamada República Oligárquica, né, que vai até 30. Há dois mecanismos básicos para a realização de uma eleição: a votação direta e a eleição por votação indireta. Explique a diferença desses dois métodos. Bom, vamos lá. Eleições indiretas. A gente teve isso para a escolha do Deodoro Floriano, né? A primeira eleição republicana foi indireta. Depois a gente teve eleições indiretas também durante a ditadura militar. O que é uma eleição indireta? No caso brasileiro, é quando os eleitores eles elegem os parlamentares, ou seja, o poder legislativo, deputados e senadores. E são estes que elegem o presidente. Então, eleição indireta é quando os eleitores elegem representantes e estes elegem os candidatos ao poder executivo, tá? Então, é assim que funciona. No Império, as eleições eram indiretas também, né? Os cidadãos brasileiros votavam, isso gerava o corpo dos eleitores e estes é que votavam para a escolha dos deputados, por exemplo. Tá? O que é uma eleição direta? Eleição direta é quando você, cidadão, indica quem você quer que ocupe aquele cargo sem qualquer tipo de intermediário. É o modelo que nós temos hoje no Brasil, né? Este ano, 2024, você vai lá e vai eleger diretamente prefeito e vereador. Né? Em 2026 haverá novamente eleição para deputado, senador, governador, deputado estadual e presidente da República, por via direta. Né? Então era para fazer essa diferenciação. E aí a última questão, né? Por que o período de 1894 a 30 recebe a denominação de República Oligárquica? Né? Aqui já um exercício fazendo ligação com o período seguinte. Por que República Oligárquica? Porque durante esse período a gente observa que os cargos políticos do Brasil são quase que em sua totalidade preenchidos por indivíduos ligados às oligarquias rurais do Brasil, ou seja, ao grupo dos grandes proprietários de terra, óbvio que em cada estado, né, ligado a uma determinada atividade agrícola, mas isso vai caracterizar principalmente aqui no Sudeste o predomínio da elite cafeeira, né, nos cargos eletivos. Então, era isso. A ideia era revisar um pouco essa questão do segundo reinado e a transição para a República, tá? Só lembrando, como sempre, né, o link para você baixar essa lista de exercícios está aqui na descrição do vídeo. Fora isso, pessoal, compartilha e se inscreve aqui no Instagram, né? Não, desse lado, vou deixar aqui, que eu vou abrir lá umas caixas para fazer perguntas sobre conteúdos para próximas listas e próximos vídeos. Belezinha? Então, um abraço, bons estudos, que os vestibulares já estão chegando.